Boa tarde, começando o nosso novo canal teórico. Tomei a liberdade de ser o relator hoje, porque, não sei, a gente não tinha muito tema e eu tento, na verdade, construir a cada canal teórico alguma coisa do dia a dia lá do posto, ou do médico de família. Eu acho que não fica bem, nem é adequado a gente sair muito das queixas e dos sintomas que a gente vê lá no posto. Não adianta a gente aqui ficar falando sobre uma doença rara, uma doença que tem aqui hospital, que não vai levar a nada. Nós temos que ver o nosso dia a dia. E parece uma coisa muito simplória falar sobre um tema desse, né? Desmaio. Não é nem uma coisa meia médica, técnica, mas é uma coisa do dia a dia, em que pouca gente valoriza muito e às vezes não é nada. Eu vejo no hospital que eu milito, que eu trabalho, muito parecer para a neurologia de pacientes que desmaiaram, teve 5. Parecer da neurologia. O cara caiu, procura um neurologista. Por quê? Não sei por quê. A gente tem que, na verdade, abrir aqui uma discussão por uma coisa tão simples, mas uma coisa que é normal. Então eu queria ouvir, hoje não é uma aula, hoje eu acho que aqui é uma conversa entre nós, para cada um pensar um pouco do que significa a pessoa desmaiar. Fulano desmaiou, mas desmaiou como? Então eu queria ouvir um pouco vocês, cada uma de vocês, para vocês estarem lá no posto, chegar uma pessoa e dizer: doutor, eu ontem desmaiei. E aí, Stephanie, o que você ia perguntar? Para onde você ia começar? Você ia pegar um papel e botar assim: peraí, não fala mais nada, parecer da neurologia. A senhora procura um neurologista? Aí a Suzana bota assim: parecer da cardiologia. Ia mandar uma pessoa para cardiologia. Então eu queria ouvir cada uma de vocês, para vocês me disserem, na verdade, o que vocês acham da palavra desmaio, que a pessoa desmaiou. O que você faria, Stephanie, para uma pessoa que te procurasse no posto hoje e falasse assim: doutor, eu desmaiei ontem, ou domingo, ou sábado. Como é que seria a sua condução em relação a isso? Não, quem a senhora desmaiou? A senhora estava bem estressada, toma um frontal, isso não vai acontecer de novo e tal. O que você faria, Stephanie? Primeiro, caracterizar melhor o quadro e entender, por exemplo, se foi uma síncope ou uma lipotímia, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que diferenciar. Segundo, se tiveram fatores desencadeantes, estressantes, se foi, por exemplo, uma síncope vasovagal, algo do tipo. Se teve alguma característica, por exemplo, de episódio convulsivo, se a pessoa, na verdade, foi uma perda de consciência por um episódio de epilepsia, uma convulsão tônico-clônica generalizada, se teve liberação bacteriana, se teve quadro pós-ictal, se tudo isso. Então, eu tento caracterizar o quadro, entender se aquilo já aconteceu anteriormente, se tem história na família, tudo isso. E aí, dependendo, por exemplo, se eu tenho uma arritmia, antes do desmaio eu estava com o coração muito acelerado, eu estava com um ambiente muito quente e estava muito tempo em pé. Aí eu já vou para outro lado, não tá se parecendo assim não. E na maioria das vezes realmente é só um episódio isolado em que a pessoa, eu andei a Alameda inteira, cheguei no posto e caí. Claro, estava com 38 de temperatura no sol, quente pra caceta, pressão, simplesmente uma resposta vasovagal mesmo. Então eu tento entender para qual caminho eu vou. O que você acha, Suzana? Ou então eu tenho sem comer, né? A pessoa vai estar em jejum há muito tempo e aí juntou, né, o calor, né, com a hipoglicemia e favoreceu, né? E aí dali, né, perguntar como foi depois, né? Quanto tempo mais ou menos você estava acompanhada, teve algum trauma, né? Logo depois como é que você se sentiu? E aí, Caio, ou Renato, o que você acha? Eu acho que é mais ou menos isso. Nós falamos mesmo da história, né? Foi o primeiro episódio, já teve alguns episódios antes, teve alguma história familiar, uma história de doença prévia, mas seria mais ou menos isso que nós falaram mesmo. Fala, Caio. Às vezes nesse momento foi aferida a pressão, desenvolveu um quadro de hipotensão ou de uma hipoglicemia mesmo, fazer o exame físico, ver se tem alguma alteração neurológica,
tem desvio de comissura, alguma coisa assim para a gente pensar em AVC, ausculta cardíaca, ver se de um eletro, né, ver se pode ter algum bloqueio aí que poderia estar causando isso. Além de toda a anamnese, né? Coleta da história. E aí, Mariana? Nada a declarar, já corroborar com esse conjunto de mas vê se você pensa mais. Teve liberação espontânea. Eu sempre pergunto para a pessoa se ela caiu e se machucou, ou se ela foi pequena, aí logo sentou. É o que eu costumo perguntar, como é que foi esse desmaio, se ela caiu, bateu a cabeça, se machucou, ou se ela se sentiu mal, aí foi, sentou, esperou melhorar. Geralmente esperou melhorar. Vai sentando devagarinho, se sente mal e volta. Desmaio, cair. É mais difícil acontecer. Você vê, quer dizer, cada uma falou mais ou menos o que eu acho. Eu acho que isso aí corrobora mais ou menos com todos que vocês falaram. O mais importante nisso, vocês falaram, que é uma coisa chamada anamnese, que às vezes os médicos não têm muita paciência. E às vezes pedem exames complementares antes de ouvir o paciente. Fulano desmaiou. Opa! Tomografia de crânio. Hã? Não é certo? O cara chegou na emergência, ou do Nitidó, da HCN, eu tive em Boston. Tive o privilégio lá no Massachusetts. Chegou lá, eu desmaiei ontem. Desmaiou? Tomografia de crânio. O cara foi fazer uma tomografia e a pessoa não perguntou qual foi a característica do desmaio. Isso é que eu acho que é o mais importante. E o mais importante do doente, em que hoje a gente não está vendo muito, é uma coisa chamada anamnese. Primeiro, os planos de saúde estão brecando um pouco isso, porque não dá muito tempo do colega, do médico, perder muito tempo com o doente. Então o cara do consultório, ele tem que atender 10, 15 doentes, ele não perde muito tempo. Desmaiou, tomografia, o cara tem uma gaveta assim, ó, desmaio, o cara abre uma gaveta. Estou com dormência no braço, eletroneurobiografia. Eu estou com dor na coluna cervical, ressonância da coluna cervical. Então, a medicina ficou meio material demais. O plano de saúde também não está aguentando, porque o doutor está pedindo 10 exames ao mesmo tempo. E você, com uma simples anamnese, você já pode te induzir mais ou menos, ou pelo menos 90% ou mais, de qual foi a causa do possível desmaio. Isso que a Mariana falou, não que vocês também não tenham, também falaram. Como é que foi o desmaio da senhora? A senhora desmaiou como? A senhora sentiu que... Então, essas perguntas você tem que ter na tua anamnese. Mesmo que no meio da tua anamnese, não são todas também que te esclarecem 100%. Às vezes você fica meio na dúvida, que ela falou que desmaiou e teve um abalo, aí você, opa, peraí, mas teve um abalo, será que o abalo era uma convulsão ou o abalo era uma síndrome? Então, às vezes, eu, como neurologista, tenho dificuldade. Eu não sei se eu vou para um eletro, eu não sei se eu vou para uma Holter. Então, às vezes, nós médicos temos, mas posso garantir a vocês que 95% ou mais sai na anamnese. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu vou dar um exemplo. Uma médica, há muito tempo, não me lembro quanto, mas tem bastante tempo, ela estava numa boate, bebendo ali, dançando, e sentada, ela começou a não se sentir bem. Começou a ficar meio enjoada, começou a ficar nauseada, parecendo que ela ia vomitar, começou a ficar tonta, e ela levantou, porque ela achou que ia vomitar e não queria pagar o vexame de vomitar ali na mesa, levantou e foi em direção ao banheiro. No meio do caminho, ela encontrou o segurança, que era um cara do tamanho daquela porta ali de terno, segurou no braço dele e falou com ele assim: me ajuda porque eu estou passando mal, eu quero ir ao banheiro porque eu estou querendo vomitar. O cara segurou ela, encostou ela na parede, em pé,
e ficou segurando ela na parede. Demorou 2 segundos, ela foi ficando, eu não estou aguentando, vou desmaiar, e ele segurando ela na parede, ela caiu e teve uma contração tônica, liberou o esfíncter, passou a liberação, ficou branca, pálida, sudoreica. Ele aí botou ela deitada, depois ela levantou, 10 minutos depois, foi no banheiro, vomitou, pegaram ela acordada, lúcida, levaram ela para o Copa-Dor. Eu trabalhava no Copa-Dor. Ela chegou no Copa-Dor, ela fez um raio-x de tórax, um exame de sangue, um eletroencefalograma e uma tomografia. E saiu de lá com a solicitação de parecer por um neurologista. Qual é o diagnóstico que você acha, Stephanie, por essa história que você inclinaria a pensar? Não, doutor, eu fiquei numa dúvida. Você tem direito a ficar, todos têm direito a ficar numa dúvida. Mas o que você acha que pode ter? Ah, desculpe, esqueci. Essa paciente sempre teve dor de cabeça, ela era enxaquecosa, e naquele dia, logo depois que isso aconteceu, quando ela emergiu rapidamente, que botaram ela deitada, começou a ter dor de cabeça, e ficou com uma dor de cabeça latejante, chegou no Copa-Dor, tomou uma dipirona por causa que ela estava com uma dor de cabeça. Quero saber de você, o que você pensa dessa doente com esses exames todos normais? Tinha uma tomografia normal, tinha um eletro normal, exame de sangue normal. O que você pensa e qual o caminho que você iria? Não, eu pediria uma ressonância, eu pediria uma neurologia, ligar para o Dr. Jefferson correndo. O que você acha, que você pensa numa história dessa? Tem o direito aqui, nós estamos conversando, nós não estamos arguindo. Eu acho que eu ia pedir um parecer da neuro, porque essa questão da hipertonia, né, essa contração muscular e a liberação esfincteriana, isso aí me deixa meio... O que você ficaria inclinada a pensar em quê? Como se vai ter alguma coisa assim, só que eu não sei dar certeza se realmente... Ela nunca tinha tido. Então, Você pensa que ela pode ter um primeiro episódio de uma crise convulsiva? e assim, ela estava bebendo, não sei se o álcool também pode diminuir o limiar excitatório do neurônio, fazer com que precipite uma crise convulsiva, entendeu? Você também em relação a isso. Eu pediria um parecer, não sei pediria todos esses exames da emergência não, até porque... Não precisa o quê? Não pediria todos esses exames da emergência, até porque a maioria das experiências que eu tive foram em emergência pública, então eu não teria todos esses exames à minha disposição, mas eu acho que eu... Talvez, por exemplo, se eu estivesse lá no Conde Maricá, eu pediria um parecer da neuza. Então, se ela fosse no posto de saúde, com essa história, você olhava para ela e ia pedir Talvez parecer não, como é que é? Você ia pedir um encaminhamento para neurologia. Você faria isso? estaria achando que... Com uma suspeição de um primeiro episódio de uma crise convulsiva. Era o teu primeiro. Tá. O que você acha, Suzana? Ela também usa de alguns remédios. Não. Não toma remédio nenhum. Ela começou com esse mal-estar, eu falei para vocês, levantou, quando estava deitada, ela ficou pálida, suou frio, e aí teve essa contração rápida, voltou normal, muita dor de cabeça, latejando e tal, levaram ela para o Copa-Dor, fez esses exames todos. O que você pensaria? Eu também realmente, como eu já falei, eu acho que às vezes tem muitos estímulos para uma pessoa que é mais sensível, né, nesse sentido de uma pergunta assim. Música alta, aquela luz estroboscópica, né? Uau. Além do álcool. Eu não sei, eu estou pensando também se alguém pode ter se colocado alguma coisa no corpo dela. Entendeu? Porque isso acontece, né? Ou ela tomou, exatamente. Ela tomou. Mas eu acho que seria isso. Você pensaria igual a Stephanie, que você pediria um parecer ou uma indicação de um parecer para neurologia, pensando no primeiro episódio de uma crise convulsiva. Acho que eu tenderia a pensar mais para isso. Isso. O que você acha, Renata? Tudo que elas falaram. O que você acha, Stephanie? Ficou na dúvida? O que você acha? Acho que eu iria com a ideia dela. E aí, Mariana? O que você acha? Hã? Eu também pediria talvez um dobro de carótidos, mas pensaria primeiro No primeiro episódio.
Você vê. Ah, eu vi, ela já tinha essa história, a gente Mas estava normal. A TC estava normal? A TC deu normal. Ah, você estava normal. Então, quer dizer, vocês 5 inclinaram a pensar que era um primeiro episódio convulsivo. Aí vamos dizer que essa paciente, antes de ir ao neurologista, fez um eletroencefalograma. E o eletroencefalograma deu um tipo generalizado, grau 1, sem característica ictal, sem característica convulsiva, mas com uma generalização grau 1. Vocês não entendem nada disso, não é a especialidade de vocês. Vocês olharam aquele eletro estava mais ou menos alterado. O que vocês acham que essa paciente deveria fazer? Ela vai procurar o neurologista. Aí o neurologista que vai decidir o eletro. Mas o que vocês pensariam? Vocês dariam algum remédio para ela? Mesmo não sendo neurologista, ou vocês iam acatar, não vou dar nada, vou esperar o neurologista tomar uma decisão do que tem que fazer? Acho que a maioria faria isso. Essa moça não teve, em nenhum momento, pródromo de crise convulsiva. Por quê? Ela avisou que estava passando mal. Geralmente, quem tem crise convulsiva não avisa que vai ter a crise convulsiva. Ela levanta, sente mal, está enjoada. O segurança botou ela em pé e o fluxo sanguíneo cerebral foi caindo. E foi diminuindo a proporção que essa doente foi ao banheiro e não deu tempo de chegar lá. Deve ter desviado do estômago também, porque ela queria vomitar. E aí ele não botou ela deitada, deixou ela em pé. Tá dando para entender a reação? Ficou pálida, que também é totalmente contra a uma crise convulsiva, onde a crise convulsiva tem na verdade, a pessoa fica roxa, ou a pessoa tem um fluxo sanguíneo cerebral maior. Isso começa a ter sudorese, que não é comum na crise convulsiva. Então, ela fez uma hipotensão, ela fez uma baixa de fluxo sanguíneo cerebral e tem um desmaio rápido. Quando a pessoa falta oxigênio rapidamente por hipóxia ou por hipotensão, ela pode ter uma coisa chamada síncope convulsiva. Deu para entender? Com essas características, tipo de doenças que tem. Então, como ela baixou o oxigênio rapidamente, ela pode ter tido uma contração, podia até ter um abalo. Então, na verdade, essa paciente não teve um primeiro episódio de convulsão. O que ela teve foi uma síncope convulsiva. Deu para entender? O álcool pode ter interferido. O álcool não interferiu absolutamente nada. Interferiu numa crise de enxaqueca. Ela começou a ter enxaqueca, porque ela já tinha, começou a ficar enjoada, passou mal, levantou para vomitar e não deu tempo dela chegar no banheiro, porque o cara não deitou ela. O cara ficou com ela em pé. Então ela vinha com a hipotensão, foi caindo e ele deixou ela em pé na parede. Quando ela baixa o fluxo sanguíneo e fica branca, quando ela ficou branca externamente, o cérebro dela também ficou branco. Deu para entender? E ela aí, pum. E quando você baixa subitamente o fluxo sanguíneo cerebral, você pode ter uma contração, ou pode ter um abalo. Foi aí que matou o diagnóstico de todo mundo. Que ela tem um abalo não de uma convulsão primária. Ela tem uma convulsão secundária a um fluxo sanguíneo cerebral que cai rapidamente. Sabe qual é o exame que essa mulher tinha que fazer? Era a anamnese. Está dando para vocês entenderem? Não tem exame. Essa mulher não tem exame. Esse exame é de história. Ah, mas eu sou neurologista, eu sabia. Eu estou contando a vocês como é que é a avaliação de um desmaio. Um simples desmaio pode não ser nada. Que não era. Ela foi no meu consultório, com um eletro, uma ressonância e tomando Tegretol para a crise convulsiva. Dr. Jefferson suspendeu o Tegretol, disse para ela que ela não tinha absolutamente nada e deu um remédio para enxaqueca para ela.
E falei com ela que toda vez que ela sentir isso, ela tem que deitar e, se possível, ficar em Trendelenburg. Quantas vezes vocês botaram a pessoa deitada e levantaram a perna da doente? Se aquele segurança botasse ela no chão, deitada, e levantasse a perna dela, ela ia vomitar ali ou podia não vomitar, mas desmaiar ela não ia desmaiar. Entendido bem aí o raciocínio? Então é isso que eu estou falando com vocês. Então a anamnese é uma coisa importante de vocês entenderem que um simples desmaio pode levar um doente a tomar 5 anos de um anticonvulsivante. Pode causar outros, né? Que eu falei com vocês por maldade, não. Que o eletro estava alterado. E o cara pode se perder naquele eletro alterado. Não se pede eletro quando você tem dúvida, só quando você tiver dúvida. Porque o eletro é um exame complementar. O eletroencefalograma é para te ajudar, não é para te dificultar. Você pede um exame complementar e ele vem um eletroencefalo alterado, o cara fica mais preocupado ainda e taca um anticonvulsivante naquela doente. E sabe o que vai acontecer? Ela vai desmaiar de novo, tomando um anticonvulsivante. Eu já atendi uma doente dessa no consultório tomando 2 anticonvulsivantes. Porque ela tomou um e ela passou mal de novo, tomou outro e ficou tomando 2 anticonvulsivantes e caindo. Entendeu? Quem teve isso? Não sei se vocês lembram, se é na época de vocês. Um jogador de futebol, chamava Ronaldinho. O Ronaldo, fenômeno na Copa do Mundo da França, não sei se vocês eram pequenos ou não. No último jogo da Copa, ele passou mal no quarto e falou para o lateral, que era o Roberto Carlos, que não estava se sentindo bem, que estava meio enjoado. O Roberto Carlos falou, vai no banheiro que você vai vomitar. Ele levantou para ir ao banheiro e não deu tempo de chegar no banheiro e caiu. E teve uma crise. Não lembro disso não, vocês não vão lembrar. Era o último jogo da Copa na França. Ele vai para o hospital da França, fizeram uma tomografia, e ele vai para o futebol lá para jogar a final da Copa do Mundo. Joga, não joga, ficou uma confusão danada, e ele entra em campo, o Zagallo botou ele jogou e o Brasil perdeu a Copa, com 3-0 da França naquele dia. Ele volta para o Brasil, vai fazer um novo eletroencefalograma do Belo. O Belo, que era o maior eletroencefalografista, fez um eletro e descobriu que ele não tinha nenhum tipo de convulsão. Então, na verdade, o que o Ronaldinho teve? Teve uma síncope vagal. Ele sentiu que estava passando mal, ia vomitar, ficou pálido e desmaiou e teve uma crise. É diferente a história do doente que tem uma convulsão primária. Mas nesse caso do Ronaldinho, você ele teve uma síncope convulsiva? Ele teve uma síncope convulsiva com uma mulher. Porque a síncope, ele vai te avisar. Na maioria das vezes vai te avisar. Ela avisou o cara da segurança, eu não estou passando bem. O cara não é médico, não é nada, o segurança segurou ela, porque ela falou, eu vou desmaiar, ele pegou ela e encostou lá na parede. Se ele encostou lá na parede, Stefano, como é que o sangue subiu até o cérebro? Foi empalidecendo, o sangue não foi subindo e ela ficou branca. Externamente e internamente, se você fotografar o cérebro dela, não tem sangue. O sangue parou aqui, ó. Ela fez uma hipotensão ortostática, por mal-estar. É muito comum o paciente que tem enxaqueca ter síncope. Essa associação de enxaqueca com síncope é comum. Às vezes a pessoa tem muita enxaqueca, dor de cabeça, e vômito, e náusea e desmaia. Por hipotensão ortostática. Então a primeira coisa que você tem que fazer, só desmaiou, só deita e levanta a perna, se levantar nem a perna, porque aí você está aqui, o sangue está entrando dentro do cérebro e não deixa você ter hipóxia nem ter hipotensão para você não desmaiar. Ok? Deu para entender aí o mecanismo? Isso é um desmaio. E esse desmaio é pela história do doente que ele te conta lá no consultório. Pô, estava dentado, tomando uma cerveja, não sei, mas pô, achei que eu ia pagar um... Eu também atendi um rapaz que estava numa churrascaria e estava se sentindo mal. Pô, não estou bem, estou enjoado pra cacete, não estou aguentando, eu vou no banheiro. E dali até o banheiro, geralmente tem locais que é longe.
E ele foi, no meio do caminho ele caiu. Quando ele caiu, ele ficou duro. E aí passou. Mas como é que ele ficou duro? Pálido, suando. Não é um duro que ele ficou roxo ou vermelho e subitamente ele começa a se contrair. É diferente. Então, o desmaio da síncope, entre aspas, é um desmaio diferente de um episódio convulsivo. Então é aí que nós temos que tomar cuidado. Mas alguns casos, mesmo sabendo, Dr. Gerson ou qualquer outro neurologista, tem dúvida. Não ficou muito pálido, ele não falou bem. Aí, quando você fica na dúvida, você vai investigando as duas coisas. Às vezes ele sai do consultório com um remédio, para depois, na frente, eu falar assim, tira o remédio que eu estava errado. Mas na maioria das vezes, você mata o diagnóstico não da amnésia. Porque isso deu para entender bem, esse negócio do desmaio? Então, o simples desmaio pode ser um simples desmaio. Vocês já viram muitas pessoas que vão no velório e ficam lá, chora, bom, desmaia. Aquilo é uma síncope. Como é que a pessoa está chorando ali, desesperada ali, tem uma convulsão porque está chorando? Ela desmaiou. Ela ficou, chorou. Eu já vi síncope depois de tosse. A pessoa fica tossindo sem parar, tossindo qualquer luz, tossindo, a boca apaga e desmaia. Chama síncope tossígena. Eu já vi muita mulher com cólica pré-menstrual, aquela cólica que não está aguentando de dor quando levantou, porque a pior coisa que tem é o doente sentir mal porque ele não quer ficar sentado. Ele quer ir ao banheiro, ele quer andar. E quando ele levanta e o sangue não sobe para o cérebro, ele desmaia. Porque se ela tem a cólica, ele fala assim, eu não estou aguentando, eu vou desmaiar aqui. E deita aqui, ó, nessa mesa. A pessoa não quer deitar, tem vergonha. A pessoa não vai deitar numa boate no chão. Tá certo? Então ela quer ir para o banheiro. Porque lá no banheiro, ela pode evacuar, ela pode urinar, ela pode vomitar. Então ela quer ir ao banheiro. Mas o ir ao banheiro, às vezes, é uma distância em que o oxigênio vai caindo e a hipotensão vai chegando e ela cai. E se ela cair muito rápido, ela pode ter um abalo. Aí é que ela se dana toda. Que ela aí vai para um diagnóstico que não é correto. Ela vai para um diagnóstico de que ela teve uma convulsão. Então nós temos que ter a tranquilidade e temos que discernir o que é uma convulsão primária do cérebro e o que é uma convulsão secundária. A convulsão secundária não tem que nunca tomar um anticonvulsivante. A convulsão primária é o epilético clássico, então tem que tomar um anticonvulsivante. Olha a diferença aí. Tá certo? É toda hora. O nego vai no teu consultório tomando anticonvulsivante. O Dr. Gerson maluco tira o remédio da pessoa. Ele falou, porra, esse cara tirou meu remédio? Mas, porra, a história da doente não era essa. Ela levantou, não estou sentindo mal, ficou em pé. Porra, o eletro alterado, olha só, eletro alterado para te trair, para te machucar. Mas todos os outros exames normais com essa história. Você vai dar um anticonvulsivante para essa mulher como? Qual é a gravidade dessa alteração da eletrodiálise? Traduz para a gente, o que significa essa alteração? Nada. Você pode fazer um eletro, tem esse eletro. Nunca se trate o eletroencefalograma do doente sem clínica. Antigamente, há 30 anos atrás, alguns neurologistas tratavam o eletro. O eletro, não era a Stephanie, não era a Suzana, era o eletro alterado, ganhava um anticonvulsivante. Todo mundo tinha disritmia cerebral, porque todos tratavam o eletro. E uns, que eram desonestos, tinham os eletros no consultório e alteravam os eletros para aquele doente ficarem doentes deles o resto da vida. E tinha um diagnóstico de disritmia cerebral. Muita gente tinha esse diagnóstico de disritmia. Não, eu na infância tive disritmia cerebral. Porque todo mundo tinha vergonha de dizer que era epilético. Sou epilético? Não, eu tenho disritmia cerebral. Eu tomei Gardenal, tomei Dantal, mas eu não tinha epilepsia, eu tinha disritmia cerebral. Sabe o que significa disritmia cerebral? Nada. Nada.
E outra coisa, 30% dos epiléticos, o eletro pode estar normal. E agora? Então, se você tem um doente que ele desmaiou, teve uma crise cutâneo-coclônica, roxo, liberou esfíncter e você tem certeza que era crise convulsiva, você vai esperar o eletro para decidir o que você tem que fazer? Não. Tem que tratar o doente. O eletro vai ser um exame complementar. Ele vai provar ou vai mostrar a você que ele pode ter um foco, ou não. Mas se ele tiver um eletro normal, não vai invalidar que você classifique ele como epilético. 30% dos doentes epiléticos têm eletro normal. Ok? Entendido bem isso? Bom, então, era uma coisa que a Stephanie falou. Olha a diferença, Stephanie. Qual é a diferença? Eu vou apagar aqui e vou botar os braços aqui para você não ver. Você falou que o doente pode ter lipotímia ou pode ter uma síncope. Qual é a diferença entre lipotímia e síncope? Entre lipotímia você não chega a perder a consciência, né? Perda do tônus com palidez cutâneo-mucosa sem perda da consciência. Aquela doente lá que eu falei, da boate, teve lipotímia? Uma síncope, ela ficou... Ela não teve lipotímia. Por que ela não teve lipotímia? Ela teve isso aqui. Olha a diferença. Ela teve uma perda do tônus com palidez cutânea, mucosa, com perda transitória da consciência. Não existe, vou tornar a dizer a vocês, não existe crise convulsiva com palidez. A crise convulsiva é um roubo de sangue para o cérebro. Você não pode ter uma crise convulsiva branco, pálido, suando. Não tem. Se o cara teve uma crise convulsiva, ele tem que estar roxo, ou ele tem que estar vermelho. Ele tem um rubor facial. É diferente. O sangue sobe para o cérebro. Se ele teve uma palidez cutânea com perda transitória da consciência, ele teve uma síncope. Aí eu bolo aqui embaixo, ó. Síncope convulsiva com abalos tônicos associados. Mas como é que ele teve abalo? Porque ele rapidamente fez uma hipotensão com hipóxia. Entendido isso, Mariana? Você está olhando assim, eu acho que não está entendendo. Mas assim, síncope convulsiva apenas as operações tônicas. Operações clônicas, não. Pode ter também. Pode ter também. Pode ter também. Ronaldinho teve. A gente teve uma vez tomando e fez um abalo. Ele teve uma convulsão, mas a convulsão foi secundária, não foi primária. É isso que vocês têm que entender. Não é se preocupado com a convulsão, é com como aconteceu. É um fator desencadeante? Fator desencadeante pode. Nós vamos chegar lá. Um deles é a enxaqueca. A pessoa que tem enxaqueca, ela pode ter síncope, pode desmaiar. E tem vários outros fatores que podem desencadear isso. Hipotensão ortostática. O doente que é diabético, ele pode ter desautonomia. É outra coisa. É um paciente que tem uma pressão normal sentado. Isso é uma outra coisa que vocês têm que examinar no doente dentro da história de uma síncope ou de um desmaio. O doente sentou na cadeira e disse para vocês que desmaiou. Como é que você tem que estar preocupado em, além da anamnese, fazer qual tipo de exame para aferir essa pressão desse doente? Esse doente chegou no consultório, deixa eu explicar melhor. O doente chegou no consultório de você, no posto. Doutor, eu desmaiei sábado. Eu levantei, fiquei tonta, comecei a me sentir mal, achei que eu ia desmaiar, estava meio às 11, chamei meu filho e desmaiei. Eu tomo um comprimido de fluoxetina de manhã e tomo um frontal à noite. Qual o exame que você tem que fazer nessa paciente para você descartar o que ela pode ter? Pressão e ortostase Porque ela pode ter uma coisa chamada hipotensão ortostática, que é muito comum após uso de qualquer antidepressivo. Alguns antidepressivos dão mais hipotensão do que os outros, mas na maioria dos casos,
todos os antidepressivos podem dar hipotensão ortostática. Então, essa doente estava tomando fluoxetina e tomava um frontal e foi no teu consultório, lá no posto, ficou pálida e desmaiou. Você tem que botar essa mulher deitada, medir a pressão dela, botar depois ela sentada, 3 minutos depois medir a pressão dela e botá-la em pé e ela andar um pouco durante 3 minutos e já aferir a pressão de novo. Porque naquele momento você pode fazer o diagnóstico e vai notar que aquela paciente pode ter uma coisa chamada hipotensão ortostática ou hipotensão arterial postural. É uma alteração maior que 20 minutos de mercúrio, é a mesma coisa da... Não estou te ouvindo. É coisa de máscara, você tem que falar alto. É uma alteração maior que 20 milímetros de mercúrio entre áreas. Eu não lembro. Não é muito, eu não gosto muito desse negócio de 20, 30, não sei o quê, mas é uma hipotensão que você vai classificar ela. Se ela está com 13/8, você botou sentado e foi a 11/7. Aí quando você mandou ela andar, foi a 9/6. Então, você já viu ali que ela tem hipotensão. Tem um exame que você pode usar, mas que no SUS você não vai conseguir, e no particular, no privado, às vezes é difícil, mas quem tem convênio pode fazer. Chama tilt test. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. É o teste inclinado da mesa, em que eles botam o doente deitado, e aí faz isso que a gente está falando. Mede a pressão com ela deitada, mexe na mesa, a mesa levanta, e aí você faz. E às vezes você pode precipitar usando o vasodilatador sublingual para saber se essa pessoa faz ou não hipotensão postural. Ela pode ter hipotensão postural por remédios, os maiores são os antidepressivos, tá certo? Ou ela pode ter hipotensão postural por algumas doenças que mexam com o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Uma delas é diabetes. Paciente diabético é muito comum ter disautonomia. A palavra é disautonomia. É alteração do tônus simpático e parasimpático. Um doente diabético que toma antidepressivo, vocês têm que estar sempre tomando cuidado. Se desmaiou, tinha um abalo, mas ficou pálido. Olha aí, será que esse cara teve uma síncope ou teve uma convulsão? Bota ele deitado, você não tem tilt teste, você não vai conseguir pagar para tilt teste, você bota ele deitadinho. No consultório eu faço isso, bota ele deitado, pressão. Bota ele sentado, pressão. Tinha uma paciente, já vi muitos pacientes que vão ao cardiologista, bota ele deitado, mede a pressão, está 18/10. Ele ganha um antipertensivo e ele vai embora para casa. No dia seguinte ele desmaiou de novo. Por quê? Porque ele não mediu quando o cara estava em pé. Então ele tratou o doente com 18/10 porque ele estava deitado. Mas quando o doente ficou em pé, foi a 10 a pressão do doente e ele já deu o antipertensivo. Entendeu? Então, toma cuidado, porque se você trata um doente deitado, ele vai sair com um antipertensivo, mas quando ele ficou em pé, ele fez hipotensão, por mais do antipertensivo que você deu, ele caiu mesmo. Então, olha a diferença da lipotímia com a síncope. É aí que a gente tem que definir bem isso aí e saber se esse doente não está tomando antidepressivo. É muito comum, eu vejo muito doente com antidepressivo ter síncope e desmaiar por hipotensão. São os remédios que dão mais hipotensão ortostática no doente, são os antipertensivos. Tá certo? E aí vem o que o Dr. Jefferson gosta, que é a convulsão, que aí a perda da consciência súbita com cianose e um esforço respiratório. É completamente diferente da síncope, gente. Você está diante de uma menina que está passando mal, deitada, tomando um chopp, ou 10 ou 15 chopp, e levantou porque ia vomitar. Ficou branca e falou para o cara, eu vou desmaiar. Ela avisou a ele, não estou me sentindo bem. O epilético não avisa ninguém que vai ter convulsão, gente. Se fosse assim, era ótimo. Eu sou epilético, estou aqui conversando com vocês. Falei, gente, aguenta um pouquinho que eu vou ter convulsão agora, eu tenho que tomar um remédio. Não vai dar.
E antes de eu falar com vocês, eu já caí e tive a convulsão. Então eu estou falando de um modo geral. Também tem que abrir um espaço, que senão a Carita não vai brigar comigo, das arritmias cardíacas, que é uma coisa completamente diferente. A pessoa pode ter uma arritmia, não é isso? E fazer uma parada por bloqueio, aí é outra coisa. Então, você vê que a Carita foi a única que falou, vamos pedir um eletro do doente. Quer dizer, ela porque ela é cardiologista, ela sabe disso, ela sabe que uma arritmia pode dar uma pausa. Não é isso? Então, a pausa não é cerebral, a pausa é coração. Então, você tem que, dentro da sua investigação da síncope, você tem que dar uma olhada nesse coração. Você fez um eletro e o eletro não deu nada, você pode fazer um Holter. O que é Holter? Um aparelhinho que fica 24 horas. Ele pode, no eletro que você fez, não acusou, mas pode daqui a 3 horas, ele pode ter uma fibrilação atrial intermitente, ele pode ter uma arritmia intermitente, que naquela hora que você fez não acusou, mas daqui a 6 horas pode ter acusado. Então, dentro de uma investigação da síncope, cabe, às vezes, você pedir um eletro de 24 horas, que é o Holter. Você acha que essa menina da boate precisava de um Holter? Sim ou não? Pela história que agora a gente já conversou aqui. Não. Entendeu? Depende do que você tá na tua mão. Porra, essa menina, a Stephanie já escutou, o doutor Neto falou, não sei o que, eu vou pedir Holter para ela. É muito azar dela, né? Ela tá deitada, tomando um chopinho, tô enjoado, não sei o que, arritmia. Não é, pô. Ela tem enxaqueca, bebeu, a bebida aumenta a enxaqueca. Começou a ter crise de enxaqueca, porque ela ficou enjoada e queria vomitar. Dor de cabeça, levantou, ficou pálido e caiu. É uma arritmia? Tudo bem, ela pode ter, você fazer um eletro. Agora vou pedir um Holter para ela para quê? Tá certo? Se essa moça fosse no meu consultório com essa história, eu estou falando com vocês, que eu fiz, eu peguei os remédios dos exames todos dela, mandei ficar numa bolsa, mandei pegar o Tegretol, botar numa bolsa, e ela saiu do meu consultório sem nada. Sem nada. Porra, o doutor me examinou, eu contei minha história, ele mandou suspender o Tegretol e falou que os exames não valeu para nada, ele não presta, não, eu vou em outro, porque esse daí não está sabendo absolutamente nada. Ou esse cara é o melhor médico do mundo. Acho que a segunda foi melhor para ela, que ela continua comigo. Mas tem outros que vão embora e dizem que vão procurar outra opinião, isso faz parte da vida. Mas entendeu bem a história? Então, se você vai no consultório, vai num local em que você, lá no posto, com essa definição, você ainda ia pedir o parecer para o neurologista, Stephanie? Ia, né? Ia ficar meio insegura. É. Eu acho que eu consideraria, eu interrogaria essa questão de ser possível. Mas você ia pedir um parecer? Confirmar isso para mim. Exato. Hã? Chegar na emergência com essa história sem pedir nenhum exame, Hã? não vai ter você. Mas se você conversasse com o doente, explicasse ele tudo isso, eu posso te dizer uma coisa? O doente aceita, Mariana. Mas você vai gastar uns 20 minutos para explicar ele. Mas é o problema. Você vai ter que usar. Igual criança, quando você fala lavar o nariz, não vai dar antibiótico, não vai dar um. Que amanhã Não. Olha Olha só, é isso que eu estou falando. Eu acho que a experiência que eu tenho, a experiência minha de consultório, eu posso garantir para vocês que 90%, se você examinar o doente, escutar o doente pegou confiança em você, ele aceita o que você vai fazer. Não dá, Mariana, o cara em 5 minutos não botou a mão no doente, não conversou com o doente, ele não vai aceitar a tua decisão. Não estou falando que eu sou o melhor do mundo, não. Estou explicando a vocês que, às vezes, a nossa profissão não é que é cruel, mas é que o médico chegou uma hora que ele não pode perder muito tempo. Isso é ruim. Porque o cara tem, por exemplo, hoje, no meu consultório, um doente primeira vez é marcado 1 hora. E um doente segunda vez é 40 minutos. Meu. É isso que eu estou falando. Então, quer dizer, é diferente.
Eu faço um ambulatório no HCN, lá no centro, eles me pediram para fazer lá. Cada doente é 15 minutos. Sabe quanto tempo eu gasto? Meia hora, 40. Pergunta se eu acabo na hora. Porque eu tenho que acabar meio-dia e acabar às 3. Porque aquilo vai nego ali fora, vai me mordendo. Mas eu não quero saber. Eu não quero saber. Se eu estou com dúvida, gente, eu não posso em 15 minutos, às vezes em 15 minutos você mata uma charada. Mas às vezes você tem uma anamnese que demora uma hora. Não é? O cara chegou lá, como é que começou? A senhora levantou, a senhora ficou em pé. Se nós somos clínicos, o nosso carro-chefe é a anamnese, gente. Se o doente vai no meu consultório e eu construo a anamnese do doente, quando eu acabo a anamnese, eu já estou com 90% do diagnóstico na minha cabeça. Quando eu vou lá para o exame de físico, eu já sei o que o doente tem. Quando eu saio da anamnese e vou para o exame neurológico e eu não tenho certeza e não sei o que o doente tem, eu já vou meio atrapalhado. Eu já vou lá para dentro meio... Eu não vou achar. 90% quando você levanta. Às vezes, pelo telefone, você mata a charada. Às vezes. Então, não tem jeito. Não tem jeito. O plano de saúde, ou as instituições, às vezes matam a gente. É por isso, é pela rapidez. É que não dá tempo de você raciocinar. E aí, às vezes, você fica naquele bolo de parecer, né? Parecer neurológico, parecer cardiológico, parecer pedindo exame. Porque você não escutou direito. Porque às vezes para mim, no meu consultório, 1 hora, construir uma história, e eu às vezes fico na dúvida. Será que é síncope mesmo? Pô, tá engraçado. Mas a mulher caiu, será que ela não teve uma convulsão? Eu também fico em dúvida, eu não sou um campeão. Medicina, quem é campeão, acha que é campeão e às vezes perde a partida. Então, fala um pouquinho, Renato, que eu te... Não, é porque você falou que ela continua sendo sua paciente. É. Mas aí ela tinha enxaqueca. Isso. Mas nesse caso, ela precisa fazer acompanhamento? Precisa fazer acompanhamento para enxaqueca, ela precisa tomar um profilático. Enxaqueca não, para síncope. Não, aí é outra história, nós vamos chegar lá na frente. Quando a gente precisa tratar farmacologicamente a síncope ou a papoterapia, eu não gosto dessa palavra, mas papoterapia às vezes resolve. Por exemplo, a pessoa tem enxaqueca e desmaia com facilidade. Mas por que desmaia? Porque ela não sabe o que é fluxo sanguíneo, não sabe o que é hipotensão, não sabe o que é vai desmaiar, não sabe nada disso. Mas se você explicar a ela o que é uma síncope, explicar a ela que ela tem que deitar, explicar a ela que às vezes ela baixar a cabeça dela vai melhorar. Por que vai melhorar quando baixa a cabeça? Vocês já viram isso, não já? O cara está passando mal, o nego pega a cabecinha da pessoa e faz assim? Porque você está aumentando o fluxo sanguíneo cerebral. Então você vai dar um remédio para síncope, que ela vai tomar a vida toda para desmaiar nunca mais, pode até não desmaiar mais. Você pode educar ela a tratar a possível síncope dela. Deu para entender mais ou menos? O cara está na boate, veio tomando cerveja, daqui a pouco eu acho que eu vou vomitar. Gente, dá licença que eu não vou pagar esse bico não. Deita ali no chão, ou deita na poltrona. Passou o momento, vomitou ali. Tem vergonha de quê? Melhor vomitar do que eu cair. Então você mostrou àquela paciente como ela se tratou. E você não precisou dar um remédio. Mas doutor, mesmo eu mostrando, ela é uma desmaiadora. E tem história na família de gente que diz, aí nós vamos entrar no plano farmacológico. Daqui a pouco eu vou te dizer. Deu para entender? Por que o plano farmacológico? Porque você vai tratar uma síncope até quando? Quando que você vai tirar o remédio dela? Quando que você vai achar que você deu 3 anos, ela não teve mais, e qual a certeza que você vai ter que ela não vai ter de novo? Ela vai ter que tomar a vida toda. Então, eu acho que você batendo um papo, conversando, é melhor do que você tratar. Mas, tudo bem, o cara é aflito. Doutor, eu quero um remédio, não sei o quê. E você dá um remédio. Um remédio muito barato, que se ela puder tomar, se ela não tiver bronquite, chama propranolol.
Propranolol é um remédio baratíssimo, tem até no posto. Se ela não tiver bronquite, porque é um beta-bloqueador, você pode usar, porque ele é um remédio que neutraliza a frequência. Por quê? Esses doentes que têm síncopes vasovagais, quando a hora que ela vai desmaiar, você botar a mão no pulso, ela não tem pulso. A frequência cai. Quando a frequência caiu, ela não tem sangue suficiente para bombear para chegar lá em cima. Quando você dá o propranolol, você bloqueia e a pessoa não perde a frequência. Deu para entender? Então é o melhor remédio que tem para síncope. Pô, doutor, eu tenho uma bronquite que é desgraçada. Todo mês eu vou pôr no socorro. Então a professora vai cair todo mês. Não, porra, você não vai dar beta-bloqueador para um asmático bravo. Mas se ela não tiver, é um bom remédio. E você sabe que é um brilhante remédio para profilaxia de enxaqueca? O beta-bloqueador, propranolol. Então você chegou no teu consultório e diz para mim assim, eu tenho uma enxaqueca braba e desmaio pra caramba, o que eu penso na minha cabeça? Rápido. Vou meter um propranolol nela. Aí ela fala assim, eu sou asmática, e ela me arrebenta. Você entendeu? Eu já perdi. Mas se ela diz que não é asma, e tem umas que falam assim, eu tive uma crise com 3 anos de idade, eu dou propranolol. Mas se ela falar, pô, doutor, sou a base de bombinha, eu não posso dar. Então, se seu doente não tem bronquite, chegou para você que tem uma enxaqueca louca e desmaiadora, você já puxa da gaveta o propranolol, custa R$10, no posto às vezes tem de graça. Vai com propranolol devagarzinho, dá meio, porque às vezes pode dar bradicardia, dá meio e meio, daí uma semana você aumenta para 1, daqui a pouco 2 por dia. E você ganhou a doente. Ela não vai desmaiar mais, vai segurar a frequência dela e você vai tratar a enxaqueca dela profilaticamente. Não existe remédio que não seja profilático e sintomático. Mas se ela tem muita enxaqueca, vale a pena você dar um propranolol para ela. E ela é desmaiadora, você bateu nas duas e ela ficou fã de você. Entendeu bem? O que você ia perguntar? Era mais ou menos isso? Eu ia perguntar sobre essa questão, porque a gente não ia precisar encaminhar, né, pela história. Só que aí o que a gente iria iniciar de medicação, né? O que é que falta para a gente poder ter? A gente poderia iniciar o propranolol, então, né? Pô, o cara chegou lá. Não, essa mulher da boate está no posto de saúde, ela já saía com propranolol de lá, prescrito por você. Você tirava o Tegretol e botava um propranolol. Aí eu falei, pô, Renata, a senhora não é neurologista, né? Mas eu tive residência com o Dr. Jefferson e eu tenho certeza do que eu tenho. Você só vai fazer isso se tiver certeza. Se você falar, pô, eu gosto muito do Dr. Jefferson, mas eu não estou certa desse diagnóstico. Ele me desculpa, eu vou pedir uma avaliação. Eu estou falando para vocês na certeza. Você acha que eu também não tenho dúvida? Tenho. Eu falei para vocês que eu tenho. Tem muito doente que sai do meu consultório, eu peço um eletrozinho. É eletroencéfalo. Será que esse cara teve convulsão e eu estou passando? Eu vou engolir mosca? Eu já dei. E tem uns que eu já dei até um remédio que é para sedar, para dormir de noite, chama Frisium. Sabe o que ele é? Além de dormir, ele é um leve anticonvulsivante. Que eu dei porque eu fiquei na dúvida. Vai que eu não dou nada e ele tem outra convulsão ou outra síncope. Aí eu dou esse Frisium e peço um eletroencefalograma. O eletro vai me ajudar a decidir se eu vou manter esse remédio ou não. Se o eletro vier normal, eu saio fora, Frisium. Então, convulsão, perda da consciência súbita com cianose, esforço respiratório, com ou sem ausência. Às vezes a pessoa tem convulsão, não perde totalmente, mas às vezes a pessoa pode ter o que a gente chama de ausência, que é diferente daquela crise convulsiva. Porque quando a gente fala crise convulsiva, 90% é tônico-clônica. E tem as crises que é uma ausência, né? O que é ausência? O cara olha para você... Mas tudo bem? Porra, esse cara maluco está olhando para mim, batendo aqui, porque é uma ausência. Tem ausências simples, tem ausências complexas, aí outras coisas. E tem a crise generalizada. Deu para entender, está? Tem criança com 7, 8 anos, está na escola escrevendo, daqui a pouco para.
Tem muitos casos. Aí daqui a pouco pega de novo. Ah, a criança é elevada, é hiperativa. Não é hiperativa. Não, ela tem ausência simples. Se você fizer um eletro, o eletro é típico, chama picnolepsia. Então toma um remédio. Não sei se era isso. Não entendi. Não, uma bebezinha que comeu muito menos. Não é comum. Não é comum. Mas vamos lá. Foi um pré-natal da mãe. A mãe tem uma história de epilepsia. Faz tudo, tratou, não fez pré-natal, toda ruim, né? Uhum. Aí chegou, depois de eu examinar, a mãe estava botando a roupa, chorando muito, sem parar, deitada na maca, chorando muito, parou de chorar, com 20 minutos, sem se mexer, sem chorar, sem nada, absolutamente nada, criança. Isso é um nome. Eu fiquei olhando, e a mãe olhando, eu falei, ela já fez isso antes? Cara, não. Mas assim, ficou uns 20 segundos, estava chorando muito, aí parou de chorar, sem se mexer, sem respirar, sem nada. Respirando. E depois voltou a chorar. Qual é o diagnóstico disso? Tem um nome. Se acertar, você tem um almoço hoje no Paludo. Vou te levar lá agora. Então, isso tem um nome. Não é ausência? Não. É a imaturidade do Não. sistema? Ok. Crise de perda do fôlego. Em algumas crianças, até os 3 anos, pode ter crise de perda do fôlego. Mas fica Completamente. Perda do fôlego. Perdeu assim. Pode sim. Até os 3 anos pode ter. Daqui a pouco volta de novo. Chama crise, bota no teu nome. Crise de perda. Crise de perda. Não, mas é isso que eu estou falando. Posso falar com isso? Ah, engolir fôlego. Não, mas exatamente. Aí você dá um tapinha nas costas. Dá um tapinha nas costas. Mas não pode ser ausência. Não, chama crise de perda do fôlego, Mariana. Estou te falando. Quando eu estava no Largo da Batalha, mandaram uma criança para mim, crises convulsivas subentrantes frequentes. Aí eu sentei com a mãe, como é que são essas crises? Doutor, sempre quando ela chora muito, ela perde o fôlego. Crise, guarda essa palavra, crise de perda do fôlego. 90%, 95% depois de choro e 5% depois de tosse. Aquelas coqueluches braba, fica tossindo sem parar. Não, é isso que eu estou falando. Você vê como é que é importante uma conversa? Chama crise de perda do fôlego. Tem mãe que fala que assopra o neném. Não adianta. Mas não quero que chore, né? Eu também. Não posso deixar chorar. Isso é típico. Eu trabalhava no Largo da Batalha, foi o primeiro plantão lá. Chegou lá uma criança e o cara mandou para mim. Já vou te mandar uma criança que a criança está tendo crise todo dia. Crise convulsiva de ausência. A criança para. Aí a mãe chegou lá. Pois não, pessoal, o que é? Pô, doutor, minha filha vai ver o que é? Mas sempre depois ela chora sem parar. Aí depois de 10 minutos chorando, ela para, segundos. E volta. Aqui, ó, Depaquene. O que você acha? Eu tiro o Depaquene. Eu sou medo de tirar. Tem nego que me adora, mas tem nego que me detesta, né? Não, detesta não vai detestar, não. Mas mas o doente, se você explicar o doente aceita, gente. O problema é que o médico não explica. Não, tira o remédio, isso aí não adianta nada. O cara, a mãe não vai tirar, pô. Mamãe, crise de perda do fôlego é diferente de uma epilepsia por causa disso. A mãe olha para você, obrigado. Lógico. Ela tem uma explicação, Mariana. Não adianta você chegar lá e falar, não, tira o remédio. Mas, pô, se você não explicar o doente. Entendeu? Mamãe, eu tive com neurologia. A senhora, eu também tive dúvida. Eu sou uma residente, papapá, era isso, era aquilo. Eu já tinha feito um parecer. Mas ele me explicou que é comum em crianças que têm crise disso. Chama crise de perda do fôlego. Sabe o que vai acontecer com o seu filho? Nada. Depois dos 3 anos é incomum, não existe mais isso. Não tem nada. Ela foi uma pegadinha. Porque às vezes tem pegadinha. Não tem pegadinha? Lógico. A mãe de epilepsia, o pai tem, a criança tem crise do perda do fôlego. Aí você já fica, porra. Eu tô achando, pelo amor de Deus, não é verdade? É isso. É isso que eu acho. Acho que a gente tem que construir, olhar. Você não acerta sempre. Ficou com 90% em dúvida. Aí, parecer, exames, não sei o que. Agora, pô, o cara sem escutar nada e parecer exame, o que você está fazendo lá? Nada. Tá certo?
Nós não estamos numa residência de neurologia, nós estamos numa residência de médico de família, não é isso? Mas é que a gente está tendo uma avaliação do que a gente está vendo lá. Eu não estou falando nenhuma besteira. Nem eu estou entrando no ambulatório do Instituto de Neurologia, não é isso? Eu acho que eu estou falando o dia a dia do que está acontecendo no posto. A gente tem que tomar cuidado com isso, para não ficar parecendo que eu estou querendo que todas vocês sejam neurologistas, mas não é isso. Bom, olha lá, as causas, que aí a gente vem pelo que a gente pensa e que nós conversamos aqui. Olha lá, a Carita fica doida para achar que o doente tem uma arritmia, que ela já quer mandar para o marido dela, mas realmente o cara tem que ter, se você está na dúvida, investigação de um desmaio em que você não sabe a etiologia, que não tem enxaqueca, é um senhor de 60 anos, nunca teve enxaqueca, de repente ficou pálido, suando e desmaiou. Por quê? Você viu que ele não tem hipotensão, botou ele deitado, ele não toma antidepressivo. Por que ele tem uma palidez e desmaia? Ele pode ter uma causa cardiológica. A Carita está certa, pede um eletro do cara, pô. Faz um eletro, o eletro não deu nada. Pô, mas eu, sabe, esse cara, antes do meu marido vir, eu vou pedir um holter para ele. Peça um holter. Hoje tem até outros, chama eventos, fica 15 dias, né, cara? Tem uns outros mais longos, porque o holter é 24 horas. Às vezes em 24 horas você não pega arritmia, mas tem outros que pega, chama evento, fica 15, tem uns que fica até 30 dias, sabe? Para você pegar uma pausa. Às vezes o cara tem um bloqueio, não é isso? Ou o cara tem uma situação do ritmo cardíaco que levou ele até aquela pausa e ele desmaiou. Mas, pô, uma doutora de 30 anos tomando cerveja vai ter pausa lá na boate? Pode ter, pode, mas não é comum. Estou certo ou errado? Então, eu tenho que botar aqui cardiológico. Eu sabia que a Carita vinha aqui, eu não podia deixar de botar. Farmacológico, que é o antidepressivo, que a gente está conversando. Existem algumas patologias, como eu disse para vocês, que pode dar desautonomia. Desautonomia. Você tinha ouvido falar essa palavra? Desautonomia? Há uns 30 anos atrás, eu fui atender um doente que estava no Hospital Santa Cruz e que ele tinha Guillain-Barré. Ele estava deitado na cama do CTI. Ele tinha uns 30 anos. E o plantonista, examinando ele, evidenciou que ele estava com 20/10 de pressão deitado. E botou um remédio naquela época, que não é na época de vocês, eu acho que vocês nunca ouviram falar, nifedipina, chamava Adalate. Furou o Adalate, que furava o Adalate, e pingou debaixo da língua do doente. Levantou a cabeceira do doente, botou o doente sentado na cama. A pressão foi assim. Sangrou a cabeça. Hã? Sangrou a cabeça. Não. Ele fez uma coisa chamada desautonomia. Porque os doentes com Guillain-Barré é muito comum ter desautonomia. Quando ele deu o Adalate com ele deitado e botou ele sentado, ele fez uma hipotensão severa. Por falta de tônus pelo sistema nervoso autônomo. Ok? Então tem algumas doenças que podem provocar desautonomia. Algumas doenças neurológicas podem dar. Então aqui nós vamos abrir um leque aqui, eu não vou ficar dando aula disso, porque senão vocês vão me matar. Mas algumas doenças podem dar isso. Por exemplo, vou dar uma só para a gente falar. Doença de Parkinson. É muito comum ter desautonomia. Então, os doentes parkinsonianos, chegar lá no posto, tremendo, e está caindo muito, você bota ele deitadinho, que ele pode ter desautonomia. Tem um tipo de Parkinson que dá demais, chama Scheidegger. Foi minha tese lá no Instituto. É uma doença grave que dá muita desautonomia. Então, você tem que estar atenta a esses pacientes. Esses pacientes que têm desautonomia, você pode dar um remédio farmacológico que segure a pressão do doente, que aí não é o propanolol. O propanolol é indicado em síncopes vasovagais, é diferente. Em pacientes com alterações farmacológicas, você pode usar um mineralocorticoide, chama Florinef. Caro pra cacete, deve estar uns R$400. Tem que ficar na geladeira,
E é um mineralocorticoide. Vale a pena depois vocês guardarem esse nome, dar uma estudadinha um pouquinho sobre isso. Chama Florinef. Ele é um mineralocorticoide. Quando você dá o Florinef, ele tenta manter a pressão do doente, o doente não fazer hipotensão ortostática. Então não adianta você dar 3 antihipertensivos, 3, enalapril, não sei o que, propanolol, não sei o que, para o doente deitado. Porque quando o doente ficar em pé, o que vai acontecer com aquele doente? Ele vai cair. Então vocês têm que botar o doente em pé, aliás, botar ele deitado, botar ele sentadinho e botar ele em pé. Se ele tiver desautonomia, você começa o remédio que eu estou falando com vocês. Não é barato e ninguém vai conseguir comprar. 295. Tá mais barato do que eu achei, né? Mas, porra, quem que vai poder 295? Tá legal? Doenças metabólicas, que a Suzana falou, que é verdade, o cara é diabético. Toma insulina, porra, não almoçou e caiu. Mas caiu por quê? Porra, que estava hipoglicêmico. Então todo mundo que tiver um desmaio, é quase que totalmente você furar o dedinho do doente para saber se ele não está hipoglicêmico, né? Ou se ele não comeu, se ele não se alimentou e tal, que a hipoglicemia pode levar o doente a ter desmaio. Outras doenças metabólicas é o sódio. Às vezes tem doente que toma diurético por algum motivo, ou melhor, antihipertensivo, e ele desmaiou. Ele pode ter uma baixa de sódio, chama hiponatremia, por perda de sódio. Então também ficar atento se esse doente pode não estar fazendo hiponatremia, e você corrigindo o sódio ou tirando o diurético, você evita que ele faça hipotensão ortostática. Doenças psiquiátricas, lógico que tem os histéricos, né? As mulheres ou os homens histéricos que choram, não sei o que esperneiam e desmaiam. Também tem que ter. Mas aí é uma coisa. Aí eu acho sempre que tem que ser um diagnóstico de exclusão. Porque às vezes o médico tem mania de falar isso é um DNV, isso aí é um piti. Gente, cuidado com o piti. Piti tem que ter respeito. Porque piti é uma doença. Se o cara teve um piti, ele não está bem da cabeça, vai tratar. Não é isso? Às vezes o médico desvaloriza o piti, e às vezes o piti era uma doença e você achou que era um piti. As doenças neurológicas, acabei de falar, Parkinson, e eu aqui botei minha palavrinha aqui que eu adoro ela, chama Scheidegger. É uma doença que dá muita hipotensão. Eu tive alguns doentes com isso, é terrível tratar isso. Bom, diagnóstico número 1, não dá para conversar isso se não tiver uma boa anamnese. Você não vem falar comigo que o cara desmaiou e você não colheu história nenhuma, não tem diagnóstico. Se o cara cair para você e disse que desmaiou e você não escutou nada, aí você vai ser um parecerista. Você vai pedir parecer cardiologia, parecer neurologia, e não escutou o que o doente tinha. Eu vejo isso aqui toda semana no hospital. É a principal causa de que me pedem parecer no hospital. Síncope. Eu não aguento, mas não tem jeito. Porque o colega não escuta a causa da síncope. Ele não faz isso que nós estamos fazendo aqui. Chegou na emergência, síncope, ele vai ganhar uma tomografia. Ele vai ganhar um eletro, ele vai ganhar um exame de sangue, e vai ser internado. Eu já vi doente no CTI, vários. O que houve com a senhora? Eu desmaiei ontem. Botaram a mulher no CTI, porque a mulher desmaiou. Mas como é que a senhora desmaiou? Eu desmaiei porque eu cortei meu braço e começou o sangue a pingar, eu olhei o sangue e comecei a ficar pálida, desmaiando, meio tonta e caí. O que você acha? Qual é o diagnóstico dessa mulher? Ansiedade e fobia em relação ao sangramento, medo de sangue. Uma síncope. Ela olhou aquilo e fez uma síncope, porque tem gente que não pode ter sangue. Eu me lembro que no primeiro ano da faculdade, um colega meu de turma foi operado de apendicite. E o apendicite naquela época não tinha vídeo, era mesmo por laparotomia. E o cara foi operado. E todos nós, no primeiro ano, fomos visitar ele no hospital. E foi uma colega minha de turma, ela hoje até faz endoscopia, foi com uma roupa assim, aquele branco de linho,
todo mundo de calça com jaleco, meio duro, né, sem dinheiro, mas ela já chegou, já tinha dinheiro, toda de linho, e fomos visitar esse colega. E ele deitado, no pós-operatório, ele levantou a blusa e mostrou a cicatriz. Todo mundo olhou e ela olhou a cicatriz. Quando ela olhou a cicatriz do cara, ela falou assim, pera um minutinho e tal, e saiu. Quando ela saiu, nós escutamos assim, pá! Fomos no corredor, ela estava caída no chão. Ela fez uma síncope, só de ter olhado aquela cicatriz. Você tem gente que olha a cicatriz, olha um sangramento, tem gente que não olha aquilo, fica meio, né? E tem gente que desmaia. Eu já atendi muito doente que foi colher sangue no laboratório. Entendeu? Estava sentadinho, com a mãozinha, a mulher botou lá o garrote, estava colhendo e o cara olhando assim o sangue, né? Quando ela foi tirando o sangue, o cara foi ficando meio tonto. Meio tonto, ela não percebeu, quando viu ele caiu. Muito, ó, já vi pra caramba. Por isso que os laboratórios hoje preferem que o doente esteja deitado. Porque, porra, o cara sentado, olha lá o sangue para chegar lá. Se você estiver deitado, porra, é mais difícil o cara cair. Mas o cara sentadinho ali, e a mulher não está nem olhando para o cara, está só tirando sangue ali, não está olhando para ele. Ele branco, suando, e o cara já meio tonto, cai. Exames complementares é aquilo que a gente está falando, depende do que você encontrar lá na hora. Pô, você viu, achou que foi convulsão mesmo, aí você pede uma tomografia, ou o cara tem uma história de um trauma, e você vê, faz um eletro, ou pede um parecer, aí vai dependendo do que você achar. Quando tratar é sempre interrogado, é prestar atenção de quando é que você vai tratar ou não. Não, foi um desmaio, foi um quadro sincopal, eu vou só educar ele ou ela, para quando ela estiver se sentindo mal, ela deitar imediatamente e levantar as pernas, que isso aí vai passar. Qual é a frequência? Ah, doutor, eu tenho isso 6 em 6 meses, uma vez por ano. Porra, você vai tratar 5 danos na mulher ou do cara que tem 2 vezes por ano, dá remédio todo dia com propanolol? Sacanagem tua, né? Então depende do tempo que a pessoa está desmaiando. Se ela desmaiou de 2 em 2 anos, para que você vai dar propanolol? Tem que tomar todo dia. Não, doutor, toda semana me dá perto da menstruação, é uma cólica, uma dor de cabeça e eu desmaio. Aí de 30 em 30 dias ela desmaiar, eu já acho sacanagem você não poder dar um remedinho para ela. O Holter depende lá da Caritas, né, cara? Quando você quiser pedir. O eletroencefalograma vai depender muito do neurologista lá decidir. Eu acho que isso aí, não, na minha opinião, vocês, médicos de família, não devem entrar por essa ossada, né? Não é que vocês não possam, mas para que você vai pedir um eletroencefalograma? Depois o eletro vai vir para você, não é você que vai decidir. Acho que aí o eletro cabia mais, vocês pediram parecer para a neurologia. O tilt test, aquele exame que não é muito importante, muito. Todos os doentes meus que têm 5, que eu fico na dúvida, eu peço um tilt test. Por quê? O tilt test vai dizer se ele é uma síncope vasovagal, se ele tem uma arritmia. Então é um exame importante, mas que infelizmente nós não temos na rede pública, só tem na rede privada. CHN tem, no Nitidó, e no Barra Dó, Quinta Dó, todo lugar aí tem tilt test. Imagem também vai depender aí do que vocês vão ver, não que vocês sejam impossibilidade de pedir, mas para que vocês vão pedir uma tomografia ou uma ressonância num doente que você está na dúvida? Se você está na dúvida, é melhor você encaminhar para o especialista. Tá certo? Porque a dúvida tua, quando chegar a imagem para você não vai saber, na verdade, interpretar, ou você vai precisar da ajuda de alguém interpretar por você. Tá legal? Em relação ao tratamento, é aquilo, ó, definir causa base, é o que você vai fazer na tua anamnese, que você vai matar a charada nos 90% que chegar para você, ou o que eu falei anteriormente, beta-bloqueador, que o propranolol é o remédio. Não adianta vocês quererem tratar com Celozoc, atenolol, isso está descrito na literatura. Síncope é igual a propranolol. Não dê outro beta-bloqueador. Se não puder tomar beta-bloqueador por uma questão cardiológica ou broncoespasmo, não use nenhum outro beta-bloqueador. Mineralocorticoide é o Florinef, que é
Stefano já achou um preço bem barato aí, 200 e poucos, né, reais. Tem que ficar na geladeira. Tem um remédio, é bom, mas tem alguns efeitos colaterais, porque ele, como ele é um mineralocorticoide, ele aumenta o edema. Então, pessoas que têm problema cardíaco, às vezes pode dar edema agudo. Então, é um remédio que não dá muito para você, tem que saber qual doente você vai usar. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, tem um remédio que é melhor e que não tem o efeito colateral do mineralocorticoide. Mas é em dólar, que é nos Estados Unidos, ou é na Europa, que é em euro. Eu não trato só rico, mas tem algumas pessoas que têm recursos, podem comprar esse remédio e às vezes eu peço para importar o remédio. O remédio é bem mais caro do que o outro, que é um em dólar, que é nos Estados Unidos, chama... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Lá na Europa chama Gutron. Nos Estados Unidos tem um outro nome que agora não bateu. Mas nos Estados Unidos tem o remédio, na Europa também tem. Na Europa ele é fabricado em Viena, na Áustria. E nos Estados Unidos é usado esse outro remédio. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Vou escutar vocês, não sei se eu falei demais, se eu falei de menos, ou se... Isso aí, você é PH, né? Midodrine. O Midodrine tem de 2,5 e 5 miligramas. Ele é usado... Midodrine e hidrocloro alguma coisa. Hã? Midodrine e hidrocloride. Então, nos Estados Unidos tem o Midodrine e na Europa tem o Gutron. 10 euros. 60 comprimidos. Tá quanto? 10 euros. 60 comprimidos. De 2,5. Gutron de 2,5, 60 comprimidos, 10 euros. Aí tem que fazer a conversão aí, 500 e poucos reais, né? 600 e poucos reais. É isso? Não, 10 euros, não é isso não. Não é isso não? Não, 10 euros. Mas eu acho que você vai gastar mais do que isso, Stefano. Não, porque eu tenho um doente que toma Gutron, porra, ela reclama pra cacete no meu ouvido. Mas é porque ela não pode tomar o Florinef, porque ela tem insuficiência cardíaca, entendeu? Então eu não posso dar o mineralocorticoide, que é um remédio que retém líquido. Então eu uso esse Gutron e ela compra na Europa. Tem uma parente que mora na França, aí lá ela consegue comprar um remédio lá. Mas nos Estados Unidos tem o Midodrine. Tem, na verdade, o Midodrine e tem um outro remédio chamado Promatine, agora eu lembrei, que também é um Midodrine. Existem firmas em São Paulo e no Rio de Janeiro que você pode ligar para essas firmas que elas importam remédios para você. Lógico que vai ter o dinheiro da firma, que não vai ser de graça, e do remédio, que também não vai ser. Então, o custo, que também não vai ser um remédio que você vai tomar por pouco tempo. Então, você vai gastar aí R$800, R$900 por mês para ter esse remédio. Todo mês você tem que gastar isso, o teu bolso não vai aguentar. Então, aí as pessoas não têm jeito, elas vão para o Florinef que tem aqui no Brasil. Mas o Florinef tem um efeito colateral que ele retém líquido. Então tem que tomar cuidado com doenças cardíacas, né? Você lembra, por isso, o mineralocorticoide tem a questão do remodelamento ósseo, né? A osteoporose e outras coisas, aumentar o cálcio cérebro. Não costuma dar esse problema grave, não. E também ele não é um corticosteroide. Ele é um mineralocorticoide. Entendeu? Então ele não tem... Agora, a função dele é manter a pressão para que você não faça hipotensão nas desautonomias. Entendeu? Agora é um remédio muito caro. É um remédio que não é barato, você tem que ficar na geladeira e tal, os doentes reclamam. Aí você começa devagarzinho, tomar meio e tal. Eu tenho um doente que toma 6 comprimidos por dia. Que tem hipotensão severa. Deitado é uma coisa. Se ele levantar, eu brigava horrores com o cardiologista. O cardiologista falou de falar comigo. Porque o cara media a pressão dele deitado. Eu falei, cara, não adianta você medir a pressão do doente deitado. Porque deitado ele é hipertenso, mas em pé ele é hipotenso. Se você der antihipertensivo para ele, você vai, aumentar a hipotensão dele quando ele estiver em pé. Um dos efeitos colaterais do mineralocorticoide é aumentar a pressão sanguínea com o doente deitado. Entendeu isso? Porque quando você faz a inversão e fica em pé, aí você pode tomar. Quando ele estiver deitado, a pressão pode estar um pouquinho alta.
Então você não tem que ficar preocupado com isso. Se a pressão dele estiver alta, manda ele sentar. O cara que tem hipotensão postural, você não precisa tratar ele com remédio. Você manda ele sentar ou manda ele andar. Porque aí você tratou ele. Ele andou ou ficou em pé, a pressão caiu um pouco. Agora, se você der antihipertensivo, quando ele ficou em pé, pum, caiu no chão. Tá bom? Eu acho isso. Eu queria colocar para vocês uma coisa que eu vejo isso no dia a dia demais. Que é uma coisa, parece uma coisa boba, tola. Mas o desmaio, a síncope, isso é todo dia no hospital, eu te pedir parecer. Parecer da neurologia, síncope. Aí você chega lá, porra, você senta 15 minutos para escutar a história do doente, você está vendo que o doente não tinha nem indicação de estar internado. Ele já está lá, com eletro, com ecocardiograma, com tomografia, com tudo, esperando o neurologista chegar. Aí chegou o neurologista e falou, tira tudo, que ele não tem nada disso, e vamos embora. Então, não estou falando que vocês vão fazer isso no posto, mas presta atenção para isso. Analisa melhor o desmaio, faça uma anamnese e, na dúvida, estou com dúvida. Aí, dúvida é dúvida. Então, você passa para frente. Mas não é qualquer desmaio que você vai pegar um papel e vai ao neurologista, vai ao cardiologista. Aí fica difícil, pô. Não é? Vocês veem muito assim, compilado? Deve ver, não vê? Principalmente vasovagal por calor, fome. Que o cara vasovagal, ele vai te explicar que é aos poucos, ele não desmaia rapidamente. Ele dá pródromo. Pô, me senti mal, estava enjoado, não estava me sentindo bem, eu não estava legal, era um calor danado, aí eu fui beber uma água. Quer dizer, ele vai, aquilo aos poucos vai caindo a pressão, só que a pressão não cai subitamente. Nem ele vai ter hipotensão de uma hora para outra, ele vai gradualmente, pô, não estou legal, pô, eu não estava passando bem, engraçado, não me senti. Daqui a pouco, quando ele levantou, ele caiu. Porque ele não sentiu mal e deitou. Ele não faz isso. Porque ele acha que ele vai passar mal se ele deitar, ele prefere levantar e andar. Aí é que ele vai cair. Teve até uma CS minha, recentemente falou, poxa, eu estava passando muito mal, e aí a gente tentou deitar ela e ela não preciso levantar. Exatamente. Mas é ela. Mas é isso, é igual a médica. Ela bebendo, porra, eu não vou vomitar aqui, não, aqui eu não vou, quero ir no banheiro. Você tem hora que você não sabe se você vai vomitar ou evacuar, você fica na dúvida se vai sair por baixo ou por cima. Aí você, pô, não vou pagar de bico aqui, não dá. Aí ela foi, no meio do caminho ela encontrou o Dudu segurou ela, pô, botou lá na parede assim para não cair. Porra, o sangue não subia, porra, a mulher foi ficando mais branca ainda e caiu. E aí, quando ela faz assim, ela se dá mal. Aí ela ganhou um Tegretol. E eu já vi muito, hein? Mas eu já vi muito doente, há 2, 3 anos tomando anticonvulsivante. E caindo. E o que é pior, caindo. Eu sou epilético. Por que você é epilético? Ah, porque, pô, se eu olhar alguém na rua ali, desmaiado, passando mal, o sangue, aquilo vai me dando mal-estar e eu desmaio. Gardenal. Eu tenho um paciente, é curioso, uma técnica que eu trouxe no caso, ela apresentou diversos episódios de crise compulsiva após um episódio, era jovem, após um episódio de estudo. E aí, estava tomando olanzapina, carbamazepina, um milhão de coisas, e aí, nada melhorava, passou por várias internações, até que a pessoa que o criminoso foi preso. Então, ela soube que o criminoso foi preso, ela se falou de tudo. Hoje ela não toma nada mais de meu paciente. Nunca mais eu nenhuma vez com você. Isso aí não tem jeito, cara. Isso aí, crises histéricas, está descrito. Entendeu? Crises que não são crises. Isso aí faz parte da história da gente. Tá bom? Obrigado pelo papo. Não sei se eu falei demais, mas queria falar isso para vocês.